Boa noite, galera. Estou trazendo para vocês hoje um mega tutorial de Hash DataWare. Desde onde você faz o download, o conceito da ferramenta, o uso, os exemplos, um bom tutorial para quem quer conhecer a ferramenta e depois vocês podem acompanhar nos outros vídeos. Dá o like aí quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, se adiciona aí no canal para poder a gente manter a ferramenta sempre bem. Vamos lá, galera. Começando. O download do Hash DataWare, ele é feito aqui, ó, no SourceForge, porque ele é código aberto. Então eu já preparei um lugar especial para todos. Vocês podem baixar no download, a versão desse vídeo é a 1.4.4, ou vocês podem clicar aqui em SVN Files, ok? HTTPS, peguem só o URL aqui, ó, de checkout, ok? Só o URL de checkout, ó, é essa daqui, entendeu? Vocês copiam essa e escolham uma pasta no HD de vocês. Vou dar um exemplo de baixar o SVN do Hash DataWare. Ok? Com o Tortoise instalado, vocês vêm aqui, ó, checkout, diz a URL, dá OK, e o Tortoise vai baixar a versão mais atual do Hash DataWare. Eu recomendo vocês fazerem um download pelo botão de download e instalar, para vocês terem uma versão totalmente estável. E se quiserem fazer os testes e estarem acompanhando os nossos commits, vocês podem fazer o checkout do Tortoise e ter sempre a versão em desenvolvimento, porque eu não separei, não tem breach. Aquilo que está ali é o que está funcional. Eu não comito antes de testar, então a versão que está lá, geralmente ela está funcional e testada. Se tiver algum bug, eu espero que vocês entrem no nosso canal, procurem alguns dos usuários, o Flávio, eu, me adicionem no Skype, lá no SourceForge. Vocês têm o meu Skype, é só olhar aqui, ó, porque eu vou adicionar vocês no grupo do Hash DataWare que a gente tem no Skype ali, ó. Aqui está meu endereço do Skype. Vocês podem me procurar. Na hora que forem me adicionar, vocês dizem que é sobre o Hash DataWare, que eu vou estar atendendo todo mundo. Olha aqui, ó. Essa pasta baixou todo o Hash DataWare atualizado, ok? Então esse é o Hash DataWare. Aqui está o version log com todas as alterações que nós viemos fazendo e estamos fazendo, tudo bonitinho para vocês acompanharem, entendeu? E agora eu vou mostrar mais ou menos como que se instala. A minha versão já está instalada, mas após vocês baixarem o Hash DataWare, vocês vão abrir o Project Group da instalação do Hash DataWare, que é esse aqui, ó, REST Objects. Vocês baixam aqui, ó, Project Group. Por que o Project Group? Porque o Project Group já tem os drivers e o Hash DataWare. Mais para frente eu vou explicar o que é os drivers. Então, para vocês instalarem, vocês vão pegar e abrir o Project Group, Show in Explorer, copiar o caminho que está o Hash DataWare, Tools, Options. O Hash DataWare ele é multiplataforma, ele funciona em iOS, ele funciona em macOS, ele funciona em Windows, ele funciona onde o Delphi compila, em Android. Então, um exemplo, vocês vão vir em Library, adicionar ele em todas as plataformas. É só vir aqui, ó, dizer o caminho add. Após adicionarem o Hash DataWare, adicionem também o caminho do driver. Então, um exemplo, vocês não têm Zeus, só tem FireDAC. Adicionem também o caminho do FireDAC. Eu vou explicar o que é o driver após essa breve explicação sobre instalação.
Então vocês vêm aqui, ó, e vão clicar aqui, build all, ou vão dar um build em cada package que querem usar, instalar o hash dataware e instalar o driver equivalente ao que vocês forem usar. Ok, galera? Após instalado o hash dataware, vocês vão ter acesso aos demos. O que são os demos? Os demos têm esse project group aqui, ó, dentro da pasta demo, que ela traz um conjunto de aplicações prontas com hash dataware e o componente. Caso vocês queiram fazer algumas alterações, vocês podem compilar ele por aqui mesmo. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês o conceito do servidor, depois eu vou mostrar os demos para vocês, ok? O servidor. Hash dataware, ele é um middleware. É um pacote de componentes que como que ele funciona? Vocês têm uma aplicação que ela é duas camadas. Ela tem uma conexão com o banco de dados e um cliente SQL na sua aplicação para poder falar pela rede com aquele banco de dados, ok? O hash dataware, ele funciona a nível de 3 camadas. Então você tem seu servidor de banco de dados, um serviço do hash dataware, que é uma aplicação Windows, que é esse demo, pode ser um ISAP, CGI ISAP, que é esse demo aqui, que vocês podem usar, um web broker do Apache, um serviço do Windows, todas as opções que o DataSnap do Delphi fornece, você pode adaptar para hash dataware. O hash dataware, ele funciona sobre o DataSnap REST. Então, para vocês executarem métodos no servidor, eu vou explicar como que vocês vão fazer no nosso servidor e vai executar normalmente, igual vocês fariam com o DataSnap. O hash dataware, ele é uma suíte de componentes para banco de dados via REST. Para vocês não precisarem escrever nada. Eu quero acessar dados de um banco de dados remotamente. Você pode usar hash dataware que você não escreve nada de código. Ele é totalmente orientado a objetos. Então, se vocês quiserem usar, eu quero um 3 camadas para poder ver dados. Hash dataware na cabeça, melhor opção. O hash dataware ele tem compressão de dados no cliente, no servidor, nativa dele. Você pode ligar, desligar a compressão. Ele funciona em mobile, 2G, 3G, altíssima velocidade. Usa o melhor do Delphi, porém bem aplicado. E eu vou mostrar para vocês agora o conceito de uso. Esse aqui é um servidor de exemplo, que ele é um servidor do DataSnap melhorado para hash dataware. Então, ele já tem uma série de opções que foram criadas para ajudar vocês. Exemplo, eu quero que meu servidor tenha suporte a SSL. Não há problema. Eu já criei uma classe para vocês que está nessa Unity, REST-Bridge. Essa classe que está dentro da REST-Bridge nada mais é do que uma herança da classe do Indy, dessa classe do Indy, que ela é a que monta os servidores web broker do Delphi, que é esta classe aqui, ó, e DHTTP Web Broker Bridge. A minha Unity, ela é uma Unity que substitui o Broker Bridge, e ela ainda tem recursos a mais, porque ela também te dá a opção de adicionar SSL, certificados. Ela já tem os comandos de iniciar, terminar processos. E você não precisa da variável no seu form principal, porque ao criar essa Unity, você já cria automaticamente uma variável server. O servidor, ele funciona com várias opções. Porque o servidor ele foi desenvolvido para você poder usar o mínimo possível de programação. Então, esse servidor aqui, ele está sendo compilado nesse momento para demonstração. Ele está usando o driver do Firebird, com o banco de exemplo que é enviado no hash dataware,
que é o employee.fdb e gdb, para vocês poderem testar. Esse banco é velho amigo do Delphi, ele existe desde sempre, desde o Interbase. Então, como funciona? O servidor de DataWare. Vejam que as configurações são separadas por seções. Então, a primeira seção, configuração, servidor, hash DataWare. O que quer dizer isso? Essa é a porta que vai ser usada no seu servidor para receber as requisições de todos os seus programas que usarem um cliente hash DataWare. Então, se você colocar um host dedicado na internet, você vai liberar essa porta para poder ser usado. Usuário e senha. É o usuário e senha de autenticação para o uso do serviço do hash DataWare. Porque isso daqui é para impedir que outras pessoas possam usar o seu web service sem a sua permissão. Então você coloca usuário e senha e ele vai bloquear requisições se não tiver usuário e senha corretos. Configurações do banco de dados. Essas configurações elas estão prontas para Firebird. Então são as configurações para conectar o banco de dados Firebird, que está no exemplo. Configuração do SSL, se você queira usar SSL. E aqui vocês apertam o botão Iniciar. Iniciar vai simplesmente levantar o serviço do servidor REST de exemplo para vocês. Ok? Esse servidor ele vai estar nessa porta, como eu disse, 8082. Esse servidor ele é um provider da sua conexão com o banco de dados. A diferença maior entre o hash DataWare e o DataSnap é que no DataSnap, para você poder compartilhar uma tabela, geralmente é usado um SQL Query, um provider, e na aplicação cliente tem um provider e um cliente dataset para ler aquele determinado SQL Client. O hash DataWare não. O hash DataWare, você simplesmente habilita um interpretador da conexão. Então eu vou mostrar para vocês como é o data module do servidor do REST DataWare. Esse data module tem nele um componente FireDAC de conexão com o banco de dados, que é o FD Connection. Tem um REST Driver FD para FireDAC e um REST Puller. Eu vou explicar para vocês agora o que é essa sequência. Acabou de carregar. Vou mostrar para vocês a paleta do hash DataWare. Eis a paleta do hash DataWare. Essa é a paleta dos drivers de hash DataWare. Então vamos lá. O servidor ele tem a sua conexão com o banco de dados. Aqui você pode alterar as configurações, né? Caso você queira usar outro banco de dados, é FireDAC, é só você configurar como quer. Então, a sua conexão do FireDAC vai falar com o REST Driver. Você simplesmente vai vir na propriedade Connection dele e ligar a sua conexão FireDAC a um REST Driver. O REST Driver vai ser ligado ao Puller DB por essa propriedade. REST Driver, você liga ao REST Driver. O que é o Puller DB? O Puller DB é um provider dessa conexão que você ligou nesse driver. Então, essa conexão ela vai estar habilitada para uso direto no cliente do hash DataWare. Esse segundo puller é uma demonstração usando o driver Zeus. Isso aqui é um conector Zeus, ok? Mas nós vamos explicar usando o FireDAC. Segue a mesma lógica. Então agora vocês têm um servidor que esse puller é um provider dessa conexão, ok? Sendo assim, eu vou executar o nosso servidor uma primeira vez, mas sem debug, para ele ficar aberto direto. Então o meu antivírus está analisando o executável, um momento. O antivírus já terminou de analisar o executável. Olhem aqui que o hash DataWare ele já
quando você abre a primeira vez, ele cria um INI, o servidor, com essas configurações. Então, se você quiser usar esse servidor para produção com Firebird, ele já está pronto. É só você alterar as configurações e acabou. Vou mandar iniciar o servidor, ok? Iniciei o servidor. Eis aqui outros exemplos. Como esse é um servidor também, só muda como é no Apache, eu já tenho no nosso canal outros vídeos mostrando sobre esses servidores. Então vou dar ênfase mais aos clientes, ok? Então aqui, vamos para o cliente Win. O que é esse cliente Win? É um aplicativo que eu fiz para demonstrar o uso justamente de como funciona o REST Dataware basicamente via SQL, ok? Então eu vou abrir para vocês o nosso formulário e vou mostrar para vocês agora o conjunto de componentes do cliente. Então vocês viram no servidor, o servidor ele tem um puller, ok? Um driver e uma conexão no FireDAC. A sua aplicação cliente está aqui. Para você falar com aquele servidor, você só precisa dizer poucas coisas. Uma delas é o login, que é justamente o usuário, a senha, que é a senha do seu serviço, puller port, que é a porta que está o seu puller, ok? Aqui embaixo você vai dizer puller service é o caminho onde está seu servidor. Então pode ser o IP, pode ser o endereço DNS. Só de vocês dizerem isso, o REST Dataware, se você vir aqui em puller name e clicar aqui, ó, ele já vai listar todos os pullers que estão naquele servidor. Reparem que aparece o puller do FireDAC e o puller do Zeus, ok? Porque esse database, ele é a interface entre o provider, que é o puller que está no servidor, e a sua aplicação cliente. Então aqui nós vamos usar, o nosso database vai ser alimentado pelo puller do FireDAC. Tá aqui, ok? Que é esse amigo aqui. Então aqui está um cliente SQL, isso é uma query. É um componente query comum, mais desenvolvido para REST Dataware. Ele é um query comum com muitas opções, vocês vão amar. Vamos lá. Peguei uma nova. A única coisa que eu preciso de fazer é ligar a minha query ao database, escrever um SQL, ok? O REST Dataware é todo orientado a objeto. Então vejam aqui no Fields Editor que vocês podem fazer isso. Add all fields. Pronto. Acabou. Se eu quiser testar em tempo de design, olhem aqui, ó. Vou ligá-lo. Olhem os dados. Ok? Aqui estão os dados. Porque o REST Dataware, ele é um componente completo para acesso a banco de dados REST sem a necessidade de o programador saber REST ou JSON. Você simplesmente se preocupa em programar. Eu vou rodar o exemplo do cliente Win para vocês verem. Esse é o cliente Win sendo escaneado pela VG. Quando a VG terminar, eu vou mostrar a execução dele para vocês, ok? Os exemplos do REST Dataware ensinam vocês o que é necessário, como conectar o servidor, abrir no SQL. Então vamos lá. Aqui está. Localhost, que é o meu servidor aqui, na porta 8082. Vou conectá-lo. Veja que ele já traz para mim os pullers. Então eu vou rodar no puller Zeus, ok? Não, esse é o FireDAC. Vejam que esses são os dados que estão lá. Agora eu vou mostrar para vocês que o meu REST Dataware, eu já coloquei um serviço do Windows rodando. E já foi constatado, é mais rápido, aqui, ó, do que a aplicação VCL. Então eu recomendo os programas finais vocês usarem em forma de serviço. Eu vou conectar o serviço agora para vocês.
Ele está na porta 8084. Quando eu conectar, vocês vão ver que só tem um puller, ok? Olhem a velocidade. É instantâneo. Muito rápido. Vejam todos que não são tão poucos registros. Então, vocês podem escrever SQL. Vejam que... Deixa eu ver. Eu acho que o nome da coluna não é ID. Empno. Vejam. Muito bom. Uma outra coisa é isso daqui. O REST Dataware, ele mostra para você os erros que aconteceram no servidor. Então, se você passar um SQL, reparem que você tem um evento que te mostra o que aconteceu lá no FireDAC. Vejam, ó, coluna desconhecida. Ele tem um relatório para você de erro de tudo que está acontecendo. Vejam aqui, ó, e a velocidade é excelente, ok? Vou mostrar para vocês agora um Simple CRUD. Então, temos esse exemplo aqui, ó, Simple Project. Esse exemplo ele vai demonstrar algumas capacidades interessantes do REST Dataware. Uma delas é, o REST Dataware não precisa ser usado somente em SQL. Você pode usar ele usando as mesmas coisas que você usava nos seus programas VCL. Insert, Post, Apply Update, sendo que ele é muito avançado para ser usado assim. Porque ele tem compressão de dados, tanto no servidor quanto no cliente, e ele ainda aceita cache de post. Então eu vou demonstrar essa operação para vocês aqui agora, ok? Primeiro, eu estou compilando ele, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do código, só para vocês verem o tanto de código que tem aqui dentro. Então vamos lá. Tem o código para conectar o servidor, que eu fiz algumas coisinhas. Tem um código no After Insert para poder botar o empno, só. Um no Before Post para preencher. O código do Apply Update, que eu estou dando um commit. O botão de abrir os dados. E acabou. É isso. Não precisa de mais do que isso. Então vamos lá. Eu vou abrir para vocês o cliente Win, porque o cliente Win eu não vou debugar, eu vou deixar só rodando. Nós vamos usá-lo para vocês conferirem os dados que foram inseridos pelo Simple Project em tempo de projeto. Eu vou inserir um e executar no outro para ver se o dado está lá, ok? Então ele vai terminar de ser executado aqui pelo AVG e vou postar para vocês aqui agora o resultado, que é interessante. Eu vou deixar ele aqui, vou até fazer uma brincadeira, eu vou conectar ele pelo serviço, ok? E vou inserir os dados pelo servidor de aplicativos. Aqui. Tá rodando. Vocês desculpem a tosse um pouquinho, porque eu ainda estou me recuperando da gripe. Vamos lá. Lembrando que esse vídeo de hoje é um mega tutorial. Vou conectar agora o servidor de aplicação, igual prometi. Listar dados. Esse é um botão que eu botei para abrir todos os dados. Então vamos lá. Listou, tá tudo aqui, ó. Vejam, o último registro, o empno é 250, ok? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou inserir um registro, ok? Tá aqui. Vou colocar um salário qualquer. Isso aqui é só um post. Então eu dei um post. Vou dar outro insert. Inserir o segundo registro, ok? Vou colocar um outro salário. Dei o post. E agora vou dar um commit que eu vou mandar para o banco de dados. Gravou. Como que eu sei? Vou agora no cliente Win. Rodei, ok?
os nossos dados vão estar executados. Vou dar uma limpeza aqui, vou rodar e vamos olhar o funcionamento. Aqui, esse é um, listar dados. Tá aqui os dados. Deixa eu só... Ah, eu sei o que é, galera. Foi mal a todos aqui. É porque esse exemplo que a gente está olhando aqui, ele está usando um banco de dados novo, que está rodando justamente num lugar diferente do meu serviço. Então, é por isso que ele não apareceu aqui para mim. Esse daqui, ele só vai rodar se eu for por aqui mesmo. Porque esse exemplo eu peguei agora, desculpa a todos. Mas dá para vocês verem aqui, ó. Ah lá, os novos dados estão aqui, ó, totalmente inseridos. Ok, galera? Continuando aqui, esse Simple Project, ele está mostrando para vocês como você usar o Apply Updates, que é quando você quer gravar esses dados. Isso aqui é um Navigator comum. Tudo aqui é muito simples, muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma, vocês podem usar os exemplos para teste. Inclusive, aqui é uma outra capacidade do REST DataWare. É o Master Detail. Esse Master Detail, ele faz uma ligação entre essa query e essa daqui totalmente via propriedade. Reparem que tem aqui a propriedade, Master Dataset. Ó, eu ligo ela ao meu Master Componente, que é esse aqui. Digo qual é o campo de ligação e acabou. Não tem mais nada. Tanto que eu vou mostrar o código para vocês. Vocês não precisam fazer nada. A tabela detalhe ela é alimentada pela master no evento de inserção. Eu já copio o campo de ligação, insiro tudo automaticamente. Quando você move o registro de cima, ele move os de baixo sem problema nenhum. E vejam o código aqui. É nada. Ó, nada. Entenderam? Vou até executar o projeto para vocês darem uma olhada. A velocidade é muito boa. Muito boa. Vejam aqui, ó. Tá rodando ali o scan do executável. Vamos lá. Já rodou. Conectando ao servidor. Listando dados. Reparem que a tabela detalhe é feito o scroll sem você precisar de fazer nada. O próprio REST DataWare busca requisição sozinha. Então vocês não vão ter problema nenhum. Esse aqui é o serviço do Windows, que eu comentei com vocês. Esse daqui. Só que o projeto que eu estou abrindo de vocês não é o que eu uso. É por isso que deu aquele probleminha no teste. O meu projeto está em outro lugar, que é esse aqui. Então o meu servidor estava apontando para outro lugar. Né? Eu uso esse daqui, que é o meu de desenvolvimento. Esse aqui é um exemplo de servidor, serviço do Windows. Esse é o servidor de aplicativo que vocês estão vendo aqui pelo exemplo de vocês. Mas apontando para o meu banco, ok? Esse exemplo aqui é um cliente mobile para Android, com exemplo só, para vocês verem que funciona em FMX. Esse daqui é o módulo Web Broker e esse daqui é o CGI Zap. O REST DataWare, ele já está configurado com as cláusulas de compilação, então é só vocês terem um app server, que é o servidor que eu uso. Se vocês instalarem ele padrão, ó, ele já está todo configurado para ele. O servidor que eu instalo de internet para usá-lo, se vocês instalarem o mesmo, é só me pedir pelo Skype que eu mando o arquivo de configuração todo pronto, de só botar no lugar e usar. O programa que eu uso é esse aqui, ó, appserve 2.5.10. Né? Instalou, está funcionando. Eu também tenho no Xampp. Então, um exemplo, eu vou mostrar para vocês que se vocês instalarem o appserve, é só não deixar ele carregar como serviço nem nada na instalação, porque o REST DataWare,
ele está configurado para executar o servidor. Então ele executa para vocês o Apache em modo debug. Aí vocês vão poder debugar o serviço, tudo legalzinho, e ainda utilizar o serviço. Ele vai copiar para vocês, automaticamente para vocês, a DLL do ISAP para o diretório da www de vocês. Ele está configurado aqui, olha lá. Reparem que ele cria aqui, olha a data, a hora. Então ele já joga ali para vocês tranquilamente. Esse módulo Web Broker também está configurado para debug. Então, se vocês usarem o app-serve, ele vai colocar sozinho para vocês também dentro da pasta módulos do Apache. Ali, ó, Web Broker. Tá vendo? Então ele também põe ali para vocês, totalmente funcional. Esse é o último exemplo que eu vou mostrar para vocês. É o List Pooler, é um exemplo muito simples. A finalidade desse exemplo é só listar os poolers que estão ativos dentro de um servidor. Nada mais do que isso. Então eu vou executar aqui para vocês verem, né, como todo o ritual que eu estou fazendo. Eu acho que ele vai rodar o Web Broker. Foi mal aí, galera. Vou rodar o pooler de novo. Aqui. Aí. Eu não sei se vocês repararam, mas os módulos ISAP, Apache e Web Broker, o antivírus, ele não tem muito aquela crítica de analisar o executável, né? Porque ele não tem servidor. Então vamos lá. Se eu clicar em List Poolers, não tem nenhum pooler ativo, porque a gente fechou o servidor, ok? Mas tem no meu serviço do Windows, olha lá. Viu? Então ele lista os poolers para vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o like aí no final da nossa apresentação agora. Se adicionem no nosso canal. Procurem o meu Skype para eu poder adicionar vocês no nosso grupo. Para poder fazer a comunidade crescer, o Hash Data crescer. Porque ele é muito bom, está sendo muito utilizado. Tem agora dentro dos exemplos aqui para vocês. Esse é um programa que um dos nossos usuários, o Flávio Mota, fez. Que a finalidade dele é converter o seu projeto de Zeus ou IBX, igual o Misael está fazendo, para Hash Dataware. Então, se vocês puderem ajudar, vai ser muito bem empregado o serviço de vocês. Esse conversor, você diz a pasta que está o seu programa, os seus fontes, né? E a pasta que ele vai mandar. Ele converte os seus DFM e os seus PAS de Zeus para Hash Dataware. Tudo automaticamente. E o Misael está fazendo agora para IBX também. Então, breve eu vou tirar esse a desenvolver, porque já vai estar desenvolvido. Acompanhe no SVN, acompanhe nosso canal, ajudem a crescer, deem o nosso like, divulguem o Hash Dataware, porque é feito com muito carinho para todos. Valeu aí, galera. Boa noite para todo mundo.